Lei 2176 de 2005. Paramos na seção 6, funções de confiança e funções gratificadas. Artigo 53. O servidor ou empregado público investido em função de confiança ou função gratificada poderá optar por receber a complementação da remuneração da função em relação ao valor pré-estabelecido ou poderá receber 40% de seu nível salarial pelo exercício de função de direção ou assessoramento. Artigo 54. É vedada a acumulação de duas ou mais funções de confiança ou funções gratificadas. Seção 7. Funções de confiança. Artigo 55. Compreende o exercício de encargos e responsabilidades complementares ao cargo efetivo do servidor ou empregado em atividade de direção, assessoramento e supervisão. Parágrafo 1. As funções de confiança serão correlatos aos cargos comissionados. Parágrafo 2. As funções de confiança serão de provimento exclusivo por servidores efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura de Ananindeua. Seção 8. Funções gratificadas. Artigo 56. As funções gratificadas destinam-se ao atendimento dos encargos de direção, coordenação e supervisão de atividades. Parágrafo único. As funções gratificadas são de livre designação e dispensa por portaria do secretário municipal de administração dentre servidores do município. Seção 9. Dos valores dos cargos em comissão, função de confiança e função gratificada. Artigo 57. Os valores relativos à remuneração dos cargos em comissão, função de confiança e função gratificada serão definidos por decreto pelo prefeito do município de Ananindeua, da seguinte forma: alínea A. Cargos comissionados e funções de confiança relativos à direção e assessoramento superior, a DAS, escala de DAS 9 a DAS 01. A linha B. Cargo comissionado de assistência técnico-executiva, ATE, escala de ATE 03 a ATE 01. A linha C. Função gratificada, -FG, escala de FG 02 a FG 01. Artigo 58. Os valores, as quantidades e as nomenclaturas dos cargos comissionados, funções de confiança e funções gratificadas poderão ser alterados através de decreto emitido pelo prefeito do município de Ananindeua, respeitados os limites legais estabelecidos. Artigo 59. Para efeito deste plano de cargos, carreiras e remunerações, nenhum servidor efetivo ou servidor ocupante de cargo comissionado poderá perceber remuneração superior a 90% do subsídio do chefe do Poder Executivo do município de Ananindeua. Artigo 60. Fica definida a seguinte tabela de valores a serem atualizados em conformidade com a disponibilidade orçamentária do município de Ananindeua. Daí tem uma tabela falando os valores. A DAS 09, 4.200. DAS 08, 3.154,55. DAS 07, 2.426,58. DAS 06, R$ 2.022,15. Seção 10. Ingresso nos cargos efetivos. Artigo 61. O ingresso nos diversos cargos deste plano dar-se-á no primeiro nível de vencimento classe 1, conforme a atividade, a subatividade e a área de conhecimento objeto do concurso público. Artigo 62. No caso de servidor ingressante estar em atividade na administração municipal de Ananindeua, o mesmo, ao ser admitido, será incluído na classe prevista para o cargo e nível de vencimento /salário inicial do cargo, para o qual foi aprovado em concurso público.
o tempo de efetivo exercício do servidor na administração municipal de Ananindeua será considerado para efeito de recebimento de anuênio, quinquênio ou outro benefício que a Prefeitura venha a adotar que considere o tempo de serviço. Artigo 63. O ingresso nos cargos de provimento efetivo dar-se-á no nível inicial da respectiva carreira exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos, cabendo ao Poder Público Municipal definir a conveniência e a oportunidade de realização dos concursos a fim de suprir as necessidades institucionais, respeitado o quantitativo da lotação global correspondente e a respectiva previsão orçamentária. Capítulo 4. Do concurso público. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 64. O ingresso nos cargos de provimento efetivo dar-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, e cabe à Prefeitura Municipal de Ananindeua definir a conveniência e a oportunidade de realização do mesmo, a fim de suprir as necessidades institucionais, respeitando o quantitativo da lotação global correspondente à respectiva previsão orçamentária. Parágrafo 1. No caso do magistério público municipal, no tocante ao cargo de professor, o ingresso dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Parágrafo 2. O concurso público de que trata este plano será realizado por cargo de forma a contemplar a atividade, a subatividade e a área de conhecimento a serem supridos. Parágrafo 3. O concurso público, suas etapas e modalidades de realização serão objeto de regulamentação por edital de abertura de cada certame, observada a legislação e as normas reguladoras vigentes. Artigo 65. A qualquer tempo, mediante decisão do chefe do Poder Executivo Municipal, respeitado o número de cargos vagos e a capacidade orçamentária, a Prefeitura poderá realizar concurso público, mesmo havendo servidores habilitados para promoção funcional por atividade. Artigo 66. O concurso público supramencionado poderá compreender mais de uma etapa. Inciso 1. É facultado ao Poder Público Municipal realizar a prova de títulos para os cargos cuja escolaridade mínima exigida seja em nível superior. Inciso 2. Quando realizada a prova de títulos, esta será sempre a última etapa do concurso e deverá ter caráter classificatório, sendo que a titulação mínima exigida para o provimento do cargo não poderá ser considerada para concessão de pontuação. Inciso 3. Quando realizada a prova de títulos, os pontos correspondentes aos títulos não poderão somar mais de 25% do total dos pontos do concurso. Inciso 4. Poderá ser estabelecida em regulamento a realização de etapa de caráter formativo, seletivo e ou eliminatório. Artigo 67. Na hipótese de realização de concurso público, incluindo-se a modalidade prevista no item 4 do parágrafo anterior, os requisitos de escolaridade exigidos para o provimento do cargo deverão ser obrigatoriamente comprovados para a participação do candidato na referida etapa. Artigo 68. O concurso público, suas etapas e modalidades de realização serão objeto de regulamentação por decreto. Artigo 69. As bancas examinadoras responsáveis pela elaboração das provas do concurso, escolhidas na forma que dispuser o regulamento dos concursos, serão integradas por profissionais da área de conhecimento correlata aos cargos e especialidades objeto do concurso. Artigo 70. As atribuições, requisitos e responsabilidades cometidas aos cargos e empregos que compõem este plano são as determinadas pelas atividades, pelas subatividades e pelas áreas de conhecimento. Artigo 71. As atribuições descritas no capítulo 5, anexo 2 deste plano serão exercidas de acordo com as áreas de conhecimento dos cargos e empregos públicos. Seção 2. Ingresso e exercício no Magistério Público Municipal. Artigo 72.
O ingresso e o exercício da docência e das demais atividades referentes ao magistério no município de Ananindeua deverá obedecer às qualificações mínimas previstas na legislação vigente. Artigo 73. A formação mínima de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena em pedagogia ou curso normal superior para atuar na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos e em curso de licenciatura plena com habilitação específica em área de atuação própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação em vigor para atuar nas séries finais do ensino fundamental ou em outras modalidades, caso seja previsto pela Secretaria Municipal de Educação, quando da formulação dos currículos. Artigo 74. No sistema de ensino do município de Ananindeua, deverão ser implementados programas de incentivo e desenvolvimento profissional para que os docentes, já em exercício, pertencentes ao quadro de servidores efetivos do município, atendam em até 5 anos aos requisitos de escolaridade mínima requeridos neste plano. Capítulo 5. Movimentação organizacional. Seção 1. Encarreiramento. Artigo 75. O encarreiramento do servidor ou empregado efetivos dar-se-á através dos processos de acesso, progressão de vencimento, reclassificação e modalidade. Seção 2. Do acesso. Artigo 76. Entender-se-á por acesso o preenchimento de vaga existente no quadro de pessoal, mediante admissão do servidor ou alteração de seu contrato de trabalho para ocupar um novo cargo condicionado à aprovação em concurso público. Seção 3. Progressão de vencimento. Artigo 77. Entender-se-á por progressão de vencimento o acréscimo de vencimento concedido ao servidor dentro da amplitude salarial do cargo / classe em que estiver posicionado. Artigo 4. Reclassificação. Artigo 78. Entender-se-á por reclassificação a movimentação do servidor de uma classe para outra classe imediatamente superior, desde que conte com tempo de efetivo exercício no cargo, conforme estabelecido neste PC-CR. Artigo 79. Para que ocorra a reclassificação da classe 1 para a seguinte, o servidor deverá estar posicionado, no mínimo, em 5 níveis imediatamente anteriores ao primeiro nível da classe 2. Artigo 80. A reclassificação só poderá acontecer mediante promoção por mérito ou através de promoção por antiguidade de acordo com a aplicação do instrumento aprovado pelo prefeito para aferir o desempenho funcional do servidor. Artigo 81. A reclassificação implicará em alteração de vencimento decorrente do posicionamento no nível inicial da classe, objeto da movimentação. Seção 5. Mobilidade de atividade. Artigo 82. Entender-se-á por mobilidade a movimentação do servidor de uma atividade para outra, dentro do mesmo cargo / classe, sem alteração de vencimento, exceto por mudança de jornada de trabalho. Artigo 83. Tendo o servidor adquirido uma nova habilitação / competência que o possibilite desempenhar as atividades inerentes a mais de uma área de conhecimento do cargo que ocupa, ao mesmo poderão ser cometidas atribuições compatíveis com a nova habilitação e competência, desde que registrada em seu assentamento individual a nova habilitação / competência. Artigo 84. Ocorrerá por processo seletivo interno condicionado ao atendimento dos requisitos exigidos no plano de cargos e vencimentos para o desempenho da atividade. Artigo 85. Por interesse da Prefeitura e mediante participação do órgão responsável por recursos humanos,
poderá haver alteração de atividade com jornada de trabalho de 4 horas para outra com jornada de 6 horas. Seção 6. Transferência de pessoal entre ambientes organizacionais. Artigo 86. A transferência de um servidor de um ambiente organizacional para outro será gerida pela Secretaria Municipal, responsável pela gestão de pessoal e precedida de realização de curso de capacitação específico, elaborado no âmbito da atividade, subatividade e área de conhecimento deste plano, e depende de aprovação no mesmo com no mínimo 70% de aproveitamento. Artigo 87. O Instituto da Transferência regulado neste plano não se aplica aos servidores abrangidos por este plano, que estejam em estágio probatório. Artigo 88. Os critérios específicos para a transferência de um servidor de um local de trabalho para o outro deverão ser elaborados pelas diversas secretarias municipais, tendo em vista o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e suas especificidades, desde que ocorram no mesmo ambiente organizacional. Artigo 89. Nos casos de mudança do quadro de pessoal, fruto da avaliação anual do dimensionamento previsto neste plano e de instalação de novos equipamentos sociais ou unidades de trabalho, será promovido pela secretaria responsável pela gestão de pessoal processo aberto de transferência, visando a adequação das necessidades institucionais com as dos servidores públicos municipais, observados os critérios e limitações previstas neste plano e no Estatuto dos Servidores Municipais de Ananindeua. Artigo 90. Terminado o estágio probatório, a transferência do servidor de uma unidade de lotação para outra, no mesmo ambiente organizacional, é livre, bastando que seja garantida a capacitação do mesmo nas atividades, subatividade e área de conhecimento do novo ambiente organizacional. Artigo 91. O tempo mínimo de permanência do servidor nas unidades de lotação de determinado ambiente organizacional é de 2 anos, findos os quais será permitida a transferência do servidor para a unidade de outro ambiente organizacional. Artigo 92. Nos ambientes organizacionais de assistência social, de educação e de saúde, o tempo mínimo será de 1 ano, tendo em vista a necessidade do serviço e o interesse do servidor.